pessoal, boa noite, mais uma vez, Pai do Senhor. Quero aqui falar com vocês sobre os profetas menores, dentro dos seus contextos históricos, cultural e literário. Vamos aqui para os contextos. Contexto histórico, os dois profetas vieram em épocas diferentes. Podemos dividi-los em três períodos, né? Nós vemos aqui o período antes do exílio, né? O pré-exílio. Israel vivia prosperidade econômica, mas uma profunda decadência espiritual. Característica da decadência espiritual começou através da idolatria, da injustiça social, da corrupção política, dos sacerdotes corrompidos, do culto apenas externo e alianças quebradas. Nesse período, Deus envia Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Então, dentro desse contexto, né, desse contexto histórico, né, eles se dividem nesses períodos, que é antes do exílio, né, ou seja, o chamado pré-exílio. Israel vivia prosperidade econômica muito mais profunda decadência. Era um próspero, dizendo financeiramente, vamos dizer assim, as coisas iam acontecendo, mas a profunda decadência espiritual. Então não adianta muitas vezes você estar muito bem secularmente e a sua vida espiritual está uma bagaceira. E as características dessa decadência espiritual, ela vem através da idolatria, da injustiça social, da corrupção política, sacerdotes corrompidos e culto apenas externo e alianças quebradas. Nesse período Deus envia os profetas, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Eles estavam inseridos dentro desse período dos impérios. Nesse período os impérios predominantes eram Assíria, Egito e Babilônia, logo no seu início. Durante o exílio, o povo foi levado para a Babilônia em 3 deportações. O templo foi destruído, né? Jerusalém foi arrasada. Embora Daniel e Ezequiel sejam os grandes profetas do exílio, Abacuque e Sofonias anunciaram a aproximação desse julgamento. Depois do exílio, que é o pós-exílio, quando o povo retorna para Jerusalém, encontra a cidade destruída, o templo destruído, a economia arruinada, a pobreza e o desânimo espiritual. Nesse contexto surgem os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Então a gente vê que Deus ele está sob o controle de todas as coisas. Tudo isso foi um exílio, foi por falta foi porque o povo se corrompeu, né? O povo se corrompeu. Eles prosperaram, né, financeiramente, vamos dizer assim. As coisas iam acontecendo entre eles, mas a decadência espiritual trouxe a ruína. E em meio a essa ruína, Deus levanta os seus profetas. Deus levanta os seus profetas. Vou fazer aqui uma linha do tempo, onde cada profeta vai inserido. No pré-exílio foi no tempo de Isaías, de Obadias, Joel, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Vamos aqui, a queda de Jerusalém, a queda de Samaria em 722 a.C., depois a queda de Jerusalém em 586, o exílio babilônico, aí o retorno do exílio em 538 a.C., Ageu, Zacarias e Malaquias foram inseridos nesse contexto, onde eles trouxeram, né, uma palavra de juízo. Entendeu? E aqui também nós vemos também agora o contexto cultural da época. O contexto cultural, para entender os profetas, é preciso conhecer o contexto israelita. A sociedade agrícola, a riqueza dependia de trigo, cevada, vinho, azeite e rebanhos. Por isso, tantas figuras como vinha, oliveira, figueira, chuva temporã, chuva serrodia e gafanhotos. A chuva temporã e a chuva serrodia é uma coisa bem interessante para se comentar, é a chuva de tempo e fora de tempo, onde Deus atraía as bênçãos. E os gafanhotos é onde ele lançava praga para acabar, para punir o povo com justiça, porque Deus não faz maldade, Deus faz justiça. Temos que sempre entender essa separação entre a maldade do homem e a justiça de Deus. Então Deus ele não faz a maldade, ele faz a justiça. O povo pecou, ele vem com justiça, não com maldade. Quando eles viam isso, essas imagens eram compreendidas imediatamente pelos ouvintes. Exemplo, Joel utiliza a praga dos gafanhotos como símbolo de juízo. Aí você vai ver lá no capítulo 1 e no capítulo 2. E uma coisa interessante, irmão, de entender, quando eu venho trazendo esses contextos históricos, culturais, esses contextos históricos, culturais e teológicos,
Porque o panorama do Velho Testamento é mais leitura. Você precisa ler para você entender. Eu não tenho como ficar lendo, né, todos os capítulos. Posso citar um ou outro, mas para que você entenda sobre o contexto histórico, cultural e teológico, você precisa ler. Então Joel ele utiliza a praga dos gafanhotos como símbolo de juízo. Aí você vai ver lá no capítulo 1 e no capítulo 2 de Joel, certo? Na estrutura social havia enorme desigualdade. Os ricos tomavam terras, exploravam pobres e manipulavam juízes. Isso nem existe no dia de hoje, né? Isso é uma coisa interessante. Não existe nada disso no dia de hoje. Isso é naquela época só. Os pobres vendiam como escravos, vendiam-se como escravos e passavam fome. Por isso Amós denuncia fortemente a injustiça social. Venda o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Amós capítulo 2, versículo 6. A idolatria misturava a cultura e misturava o culto a Yahvé com Baal, Acera, Moloque e Astarote, né? Baal é aquele que Elias acabou com os profetas. Moloque era aquele que eles queimavam os filhos vivos, por aí vai. E esse secretismo religioso era considerado adultério espiritual. Osés utiliza o casamento com Gomer como uma metáfora poderosa da infidelidade de Israel. Agora, politicamente falando sobre as características, a característica da extrema violência. Os profetas viveram sob a influência de grandes impérios. A Síria, capital de Nínive, caracteriza extrema violência e império militar. Jonas e Naum concentram suas mensagens em Nínive. Aí vocês sabem o porquê que Jonas não quis pregar para o povo ninivita, porque eles eram violentos ao extremo, porque eles empalavam os homens, né? Matavam uma pessoa de forma terrível, arrancavam o couro da pessoa viva. O Império da Babilônia, a maior potência do século IV a.C., destruiu Jerusalém, levou Judá ao exílio. E Abacuque luta para compreender porque Deus usaria uma nação tão ímpia como instrumento de juízo. Se você já leu o livro de Abacuque, você vai ver que Abacuque questionou: mas Senhor, como é que pode? Cadê o Senhor? Não sei o que. Ele cobra umas coisas, não é uma cobrança, mas não compreendendo, mas depois ele vai compreender, né? Muitas vezes o profeta ele fala coisas, mas ele não compreendia. Diz o Senhor, até quando, né? Haverá injustiça, mas uma forma de cobrar a Deus. E a gente vê que Deus sempre levanta os seus profetas em meio ao caos. Na Pérsia, permitiu o retorno dos judeus. Ageu e Zacarias incentivam a reconstrução do templo durante o domínio persa. Isso aqui tudo dentro de um contexto cultural da época. Nós falamos do contexto histórico, agora o contexto cultural. Certo? Agora o contexto religioso dos profetas menores. A religião oficial continuava existindo. Havia sacerdotes, sacrifícios e festas, mas faltava arrependimento, santidade e justiça. Por isso Deus afirma diversas vezes que rejeita o culto vazio. Amós capítulo 5 é um exemplo marcante. Aborreço as vossas festas, né? E seus cultos, as suas festas solenes, seus cultos, né? Então assim, o problema não era o culto em si, mas a ausência de fidelidade e aliança. E isso é muito sério, meus irmãos. É muita coisa, hoje a gente vê muita coisa bonita, né? Não estou aqui querendo falar de igreja de ninguém, mas é uma alta performance do povo, né? Ótimos músicos, grandes levitas. Eu estou falando no geral, não estou aqui pensando nem em igreja nenhuma, nem em ninguém. Mas como é que Deus nos vê? Irmãos, isso é muito sério. Como é que Deus nos vê, né? Então nós temos que ver esse detalhe, como é que Deus está nos vendo, irmãos. Então é muito sério. Isso é muito sério mesmo. Então Deus, Ele se aborrece com isso. Deus, ele se aborrece, não é pouco não, viu? Então assim, nós temos que tomar cuidado e
rever as nossas intenções, né? Porque dentro do contexto religioso existia tudo que existe naquela época, existia hoje, sabe? Sacerdote universal que somos nós, cada um sacerdote do seu próprio lado, da sua própria casa. Hoje não existe mais sacrifício, porque o sacrifício de Cristo já foi feito por nós. Hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo. Festas, nós fazemos as nossas solenidades, as nossas festas das igrejas, mas como é que está a intenção do nosso coração? Será que Deus tem se agradado ou Ele tem dito, eu me aborreço com isso que vocês fazem, né? Isaías, no capítulo 5, se eu não estiver enganado, ele diz assim, ó, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Temos que tomar muito cuidado. No contexto literário, os profetas escreveram principalmente em poesia hebraica. A poesia hebraica não depende de rimas. Ele utiliza paralelismo sinônimo. Uma ideia é repetida. Exemplo, buscai o Senhor e vivei. Não busquei Betel. Paralelismo antitético. Contraste entre duas ideias, muito comum em sinfonias. Paralelismo sintético, antitético e sintético. A segunda linha amplia a primeira, muita frequência em Isaías. Os gêneros literários, os profetas utilizavam vários estilos, oráculos de juízo, assim diz o Senhor, o anúncio de castigo, oráculos de salvação. Após o juízo vem a esperança, promessas, novo coração, restauração, Messias, o reino de Deus. Narrativas, exemplo, Jonas conta toda uma narrativa. Visões apocalípticas, principalmente a Zacarias, com cavalos, chifres, candelabros, rolos voadores e mulher de Efar. Esses símbolos apontam para verdades espirituais e exigem leitura cuidadosa. Então, isso tudo está dentro do contexto dos profetas menores. Nós temos que ter um certo cuidado, porque tem muita coisa que é muito assim alegórica, saber fazer uma interpretação bem feita, estudar, ver comentários para que você possa entender, né, sobre os profetas menores. Até no jeito dos profetas menores, Deus é santo, o pecado não é ignorado. O pecado não é ignorado. Deus governa as nações, Ele julga Israel, Judá, Síria, Edom, Moabe, Filístia, Babilônia e Egito. A soberania divina alcança todas as nações. Deus exige justiça. A verdade espiritualidade envolve a honestidade, a misericórdia, o cuidado com o pobre e a fidelidade à aliança. Miqueias capítulo 6, versículo 8, resume essa ideia. Ele te declarou, ó homem, que é bom. Então a gente vê que não existe essa, desde aquela época, Deus sempre cobrou uma vida que tanto no mundo secular como na igreja ou no templo ou na sinagoga tinha que viver em equilíbrio. Não adianta você ser muito santo aqui e ser um desmantelo aqui. Então a sua vida ela tem que ser um equilíbrio entre a vida secular e a vida espiritual. Um texto que pode nos dar uma base agora no Novo Testamento é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, onde Paulo diz a Timóteo, cuida da tua vida e da doutrina. Porque fazendo assim salvará tanto a ti como aos que te ouvem, porque então as pessoas elas nos observam. Então a sua vida espiritual ela tem que estar em equilíbrio entre a vida religiosa com Deus e a vida secular. Não pode estar. A vida secular ensina muito bom, obrigado. Como a gente viu aqui, né? Sobre a decadência do povo de Israel, os profetas se levantaram para apontar o erro, ou ao contrário, a vida espiritual muito boa e a secular só a graça de Jesus. Isso acontece muitas vezes, né? As pessoas elas dão esses vacilos grandes. Deus é misericordioso, mesmo não sendo juízo, os profetas conclamavam arrependimento e prometem restauração. Jonas evidencia essa misericórdia ao narrar o perdão concedido aos ninevitas. A gente depois vai entender. Hoje nós podemos entender, de uma certa forma, por que Jonas relutou tanto. Porque a violência desse povo, quando ele pegava outras nações depois de ganhar a guerra, eles faziam coisas terríveis. A esperança messiânica. Os profetas apontam para o Messias em diversas passagens. José chama o filho do Egito.
o filho de Egílio, Oséias capítulo 1, Oséias 11, 1, e aí vai lá para Mateus capítulo 2, versículo 15, é um texto onde cria um link. Miqueias, do nascimento do governante de Belém, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Zacarias, o rei humilde, entrando em Jerusalém, montando em um jumentinho, Zacarias capítulo 9, versículo 6, e Mateus 21, 5. O pastor ferido, Zacarias 13, 7, e Mateus capítulo 6, versículo 31. E as 30 moedas de prata, Zacarias capítulo 11, 12, 13, e Mateus capítulo 27, versículo 9 a 10. Malaquias, o mensageiro que prepara o caminho ao Senhor, Malaquias 3, 1, e Marcos capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 2 e 3. O livro dos 12, na tradição hebraica, os profetas menores formam um único livro, conhecido como Livro dos 12. Essa organização destaca a unidade de suas mensagens. Embora escrito em épocas diferentes, os livros acompanhavam temas centrais como a fidelidade à aliança, o chamado ao arrependimento, o juízo sobre o pecado, a esperança da restauração e a perspectiva de um reino messiânico. Então a gente vê que os profetas menores foram escritos em épocas diferentes, em momentos diferentes, mas com uma só mensagem, né? Com uma só mensagem, chamando para a fidelidade à aliança, chamando o povo para o arrependimento, abrindo os olhos do povo para o juízo divino sobre o pecado e a esperança da restauração e a perspectiva do reino messiânico, que a gente vai ver que lá na frente se cumpre em Jesus. Aqui nós temos aqui um quadro de resumo, né, um aspecto, contexto cultural, contexto histórico, período pré-exílio, exílio e pós-exílio, a ascensão e queda de grandes impérios, Assíria, Babilônia e Pérsia. O contexto cultural, a sociedade agrícola, alianças políticas, desigualdade social, idolatria e secretismo religioso. O contexto religioso, quebra da aliança mosaica, culto formal sem formação moral, e corrupção sacerdotal e necessidade de arrependimento. Contexto literário, predomina da poesia hebraica, do paralelismo, os oráculos de juízo e salvação, narrativas, ações simbólicas e visões proféticas. Temas teológicos, a santidade de Deus, a soberania sobre as nações, justiça, misericórdia, fidelidade à aliança, esperança messiânica e restauração final. Então, assim, para que a gente possa entender tudo isso que foi falado aqui, irmão, vocês têm que ler os livros dos profetas menores. Quando você lê, você vai lendo e você consegue não decorar, mas entender que tudo isso está dentro de um contexto histórico, cultural e literário dos profetas menores. Então você vai entender o que você lê. Quando você consegue compreender isso, quando você consegue entender dentro de cada contexto teológico, cultural, literário, histórico, quando você entende tudo isso, você consegue ter uma boa visão do todo. Porque nós temos um tempo muito resumido para a gente estar, como se diz, pensando, como é que se fala, lendo textos. Não tem como, né? A gente lê textos aqui, mas o que eu peço a vocês é que vocês possam fazer isso. Ler os textos, né? Ler os textos e aí vocês vão entender cada contexto, porque é como eu sempre falei no começo das aulas, eu sempre disse, o panorama do Velho Testamento, tanto o panorama do Velho como do Novo, é de leitura. Nós vamos entrar nos contextos aqui, mas em cada contexto aqui, vamos ler cada contexto histórico, cultural, histórico, literário, o que for, e vocês têm que ler, para que quando eu for falando vocês vão encaixando. Vocês vão, o contexto histórico, para quem foi escrito, em que época foi escrito, aí você consegue entender o que está sendo falado. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente pode entender muita coisa, certo?
Mas eu quero ver aqui agora mais um som, mais uma parte. Eu quero falar agora rapidamente de alguns princípios, né, que nós podemos tirar de cada livro, porque nós não somos guiados por regras, nós somos guiados por princípio. Por que não regras? Porque regra ela pode ter um aqui no Brasil e um no Japão. Princípio não, princípios são eternos, não se quebram. O que vale aqui pra gente aqui no Brasil vale no Japão, na China, no sentido assim cristão, né? Estou falando dentro do nosso contexto. Então eu quero falar aqui de alguns princípios rapidamente, de alguns princípios dos profetas e algumas coisas aqui. Vamos aqui. O princípio central, né? Oséias, o amor fiel de Deus supera a infidelidade do povo de Israel. Uma aplicação prática. Deus chama ao arrependimento e restaura que voltem e restaura e que voltem para Ele. Deus mostra através do seu princípio o amor fiel de Deus superando a infidelidade do seu povo. E Deus chama ao arrependimento e restauração que voltem para Ele, né? Deus mostra, faz o povo ver através de Oséias, quando ele se casa com Gomer, a prostituta. E ele depois chama o povo ao arrependimento e restaura o povo, porque Deus não quer destruir, o povo quer restaurar. Tem um texto em Provérbios que diz assim: o homem é ruim na sua vida e o seu coração se ira contra Deus. Então, nós escolhemos as atitudes, nas nossas escolhas, certo? Então, um dos princípios, né, centrais do livro de Oséias é o amor fiel de Deus, superando a infidelidade do seu povo. E uma aplicação prática, Deus chama ao arrependimento e restaura o povo e quer que eles voltem para Ele. Já no livro de Joel, isso é um princípio central, é o arrependimento sincero precede o derramamento das bênçãos sobre Deus, das bênçãos de Deus. Então, o livro de Joel, ele nos traz, chama ao arrependimento sincero que precede o derramamento das bênçãos. E a aplicação prática, buscar a Deus de todo o coração traz restauração espiritual. Irmãos, não adianta, foi pregado ontem pelo pastor Alex, não adianta Deus cumprir uma promessa se Ele não estiver na promessa, né? Porque Deus disse: não, trouxe vocês até aqui, agora daqui eu paro e vocês vão com os meus anjos vão na frente de vocês. Mas aí, senão, se o Senhor não for, nós não sairemos do lugar. Então não adianta Deus cumprir uma promessa se Ele não está presente na promessa. Então o que eu peço a você que nós tenhamos essa consciência. No livro de Amós, Deus exige justiça e santidade, não apenas religiosidade. É como eu disse, né? O equilíbrio entre a vida secular e religiosa. Então, se você é uma pessoa na igreja, você tem que ser dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, dentro da sua escola, onde quer que você esteja. Aplicação prática. A verdadeira adoração produz uma vida de justiça íntegra. Obadias, princípio central: o orgulho conduz à queda, mas Deus defende os humildes. Aleluia. A aplicação prática: nunca devemos confiar na posição, riqueza ou poder. Isso aqui é uma coisa muito interessante. O orgulho conduz à queda, mas Deus defende os humildes. Então, assim, não se defenda. Entregue nas mãos do Senhor, porque Ele vai resolver isso aí. Nunca devemos confiar na posição, ou, no caso da riqueza ou poder, mas confiar no Senhor, porque tudo isso é Ele que dá. Jonas, princípio central: a misericórdia de Deus alcança todas as nações. Aplicação prática: Deus ama até aqueles que consideramos inimigos e deseja sua salvação. Esse aqui que dá um nó na cabeça das pessoas. Eu vejo umas coisas bem interessantes, que quando há qualquer tipo de situação, e a gente vê que acontece uma coisa, não, que a justiça de Deus pega esse irmão, mas na cabeça do povo, se o cara matou, ele vai dizer que a justiça, eu não confio na justiça dos homens, mas confio na justiça de Deus. Na justiça de Deus, irmãos, é que esse homem que fez o mal, ele se arrependa. Ele quer que ele se arrependa, ele seja salvo, coisa que a gente não quer. Acontece um mal com alguém da gente, ele quer, a justiça de Deus é mate esse homem, mas não é.
A justiça de Deus é que o homem que fez o mal se arrependa, né? E venha para por isso que Jonas não aceitou, não queria pregar para o povo nivita, porque ele sabia que Deus ia perdoar o povo. Apesar da violência extrema que era o povo ninivita, Deus queria salvar. Porque lá, mas só que lá na frente Deus acaba destruindo toda a nação. Mas em Jonas ele queria, não, eu vou salvar. Jonas não queria pregar por causa disso, Deus ia salvar o povo. Em Miqueias, princípio central, Deus requer justiça, misericórdia e humildade. Aplicação prática, a fé verdadeira transforma o caráter e as relações humanas. Então, Deus ele quer justiça e misericórdia. Quando ele fala isso, é relação, é empatia, né? Que hoje falta muito, está muito distante em muitas igrejas, né? De ver essas coisas. Hoje o povo é meio que arrogante. A humildade está longe de muitas pessoas por aí que se acham melhores umas que as outras. Por aí vai. E aí, a aplicação prática parece que a fé verdadeira transforma o caráter e as relações humanas, desculpe. Naum, princípio central, Deus julga o mal e protege o seu povo. Então, quer dizer, você tem um dom, deixe Deus tomar conta da sua situação. Nenhuma justiça permanece impune diante do Senhor. Nenhuma justiça. Deus sempre vai trazer, vai fazer justiça. Abacuque, princípio central de Abacuque. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Mesmo sem compreender tudo. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que você não entende, você não entende para ter fé, você tem fé para entender. Então não queira entender o agir de Deus. A aplicação prática é confiar em Deus em tempos de crise e sofrimento. Abacuque disse, viver pela fé mesmo sem entender tudo. Você não está compreendendo nada, mas continue crendo no milagre. Sanfonias, o dia do Senhor traz juízo e esperança aos arrependidos. A santidade é indispensável para quem espera o reino de Deus. A santidade é indispensável para quem espera o reino de Deus. Uma vida santa é uma vida separada do Senhor, para o Senhor. Tudo voltado para Ele. É uma aplicação prática. Ageu, Deus deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. Priorizar o reino de Deus acima dos interesses pessoais. Isso aí é uma decisão difícil para muitos. Priorizar o reino de Deus, como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 3. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Zacarias, Deus cumpre suas promessas e o Messias reinará. O princípio central é Deus cumprirá suas promessas e o Messias reinará. Aplicação prática é viver com esperança e perseverança olhando para Cristo. Malaquias, Deus busca um povo fiel na adoração, no serviço e na vida diária. Honrar a Deus com sinceridade, fidelidade e obediência. E aqui rapidamente mais algumas frases em resumo dos profetas. O amor de Deus restaura o infiel. No livro de Oséias, uma frase bem forte, impactante. O amor de Deus restaura o infiel. Joel, o arrependimento gera restauração. Amós, justiça acima do ritual. Joel, justiça, Amós, justiça acima do ritual. Obadias, o orgulho precede a destruição. Jonas, Deus ama todas as nações. Miqueias, justiça, misericórdia e humildade. Naum, Deus julga o mal. Abacuque, viva pela fé. Sanfonias, busque santidade diante do Senhor. Ageu, coloque Deus em primeiro lugar. Zacarias, confie nas promessas do Messias. Malaquias, seja fiel até o fim. Os grandes temas teológicos de cada livro: santidade de Deus, o juízo contra o pecado, o chamado ao arrependimento, a fidelidade da aliança, a justiça social, a verdadeira adoração, a esperança messiânica, a soberania de Deus sobre todas as nações, a misericórdia divina, a restauração futura do povo de Deus e o dia do Senhor, a necessidade de uma fé prática e obediente.
Amém? Esses princípios mostram que, embora escritos em contextos históricos distintos, os profetas menores apresentam uma mensagem unificada. Deus chama seu povo ao arrependimento. Exige uma vida santa e justa. Julga o pecado, oferece misericórdia aos que se voltam para Ele e aponta para a esperança da redenção plena no Messias. Aleluia. Amém, irmãos? Isso aqui então um pouco. Esse é um vídeo que eu estou fazendo para vocês. Espero que vocês tenham graça e misericórdia da minha vida, porque para mim é muito difícil dessa forma. Eu nunca fui dar uma aula dessa forma. Eu prefiro estar assim, né? Olhando nos olhos dos irmãos, mas não deu para fazer dessa forma. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui. Espero que dê certo, né? Que eu consegui passar alguma coisa. E esse slide aqui eu vou passar para vocês mais uma vez. E é isso aí, mano. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Qualquer coisa, é só me chamar no privado. Se tiver alguma dúvida, é só me dizer que estamos aí. Amém? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.